Paz do Senhor Jesus, amém? É com alegria que nós estamos aqui nessa noite para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Acho que vocês já decoraram essa fala, né? Mas de fato, é com alegria, porque nós entendemos que é um privilégio poder estar na casa do Senhor, para adorá-lo e bendizê-lo. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126. Amém? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que tem nos sustentado, nos fortalecido dia após dia. E com certeza nós podemos declarar, afirmar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. O Senhor tem nos sustentado dia após dia, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos levantado a cada manhã e a cada manhã tem derramado sobre nós das suas misericórdias. Essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nessa noite nós possamos nos apresentar diante do Senhor com um coração grato, com um coração sincero, com um coração contrito, rendendo a Ele gratidão e louvor por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, primeiramente com o coração grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E quem poderá nos acusar? Porque o Senhor é quem nos redimiu, o Senhor é quem nos santifica, foi o Senhor quem nos chamou. Ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome por causa disso, porque a Tua graça nos alcançou. Hoje somos novas criaturas, recebemos a adoção do Senhor, somos filhos Teus. Ó Deus, outrora nós estávamos perdidos, ó Deus, mas nós fomos encontrados pelo Senhor. Nós só temos a agradecer ao Senhor por tamanha graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor que o Senhor purifique o nosso coração. Ó Deus, limpa-nos de toda impureza, pois queremos nos apresentar diante do Senhor puros. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor, ó Deus, tome cada parte desse culto, que o Senhor fale aos nossos corações, fale, ó Deus, ministre aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor aceite nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor, render a Ele graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor não esquece de nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha
te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e
declararemos a sua santidade eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos declarar em alto e bom som aquilo que cremos, declarar a nossa expectativa, que aquilo que nós cremos que Jesus um dia virá. Nós vamos declarar isso de todo o nosso coração. Amém? Vamos continuar de pé. Enquanto isso, você pode também colocar o Senhor seu dízimo e sua oferta nessa noite. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória prometida está. Gozo e alegria, meu
seja o nosso Deus. Possamos viver nessa expectativa gloriosa da vinda do nosso Rei. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, entregando os nossos louvores e consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito conosco. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela graça do Senhor sobre nossas vidas, pelo privilégio de poder estarmos reunidos aqui em unidade. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, entregamos a Ti os nossos louvores, ó Deus, também os dízimos e ofertas que foram depositados no Teu altar, também em forma de culto e adoração ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba, ó Deus, como sacrifício agradável, que o Senhor nos abençoe, nos dando temor ao Senhor e sabedoria do Senhor para administrar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, provido para a Tua igreja. Ó Deus, e agora, ó Deus, na ministração da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O pico do Everest, o Monte Everest, é o monte mais alto, considerando o nível do mar. Ele é o monte mais alto, ele tem mais de 8.000 metros de altura. E Romanos 8 é considerado por muitos o Monte Everest da teologia de Paulo. É o topo dos seus ensinamentos, porque após ele apresentar a bênção da justificação, a gente vai ver isso lá nos capítulos primeiros, do 1 ao 5, da santificação, ali no capítulo 6 e 7, e da vida no Espírito, que nós vamos ver iniciando aqui o capítulo 8, ele conclui o capítulo 8 com uma das passagens mais triunfantes de toda a Escritura. Ele faz uma série de perguntas retóricas, que exaltam a segurança do crente,
mostrando que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Diante, irmãos, da realidade do sofrimento, da oposição do mundo, das próprias lutas internas do servo de Deus, Paulo nos leva a contemplar a fidelidade, Paulo nos leva a contemplar a suficiência e o amor eterno de Deus para conosco. John Murray, ele vai dizer: a certeza da salvação do crente não está na sua força, mas no amor eletivo de Deus. E dito isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre mais que vencedores em Cristo, sobre a garantia, as garantias que esse texto nos oferece em Cristo Jesus. Amém? Quando nós compramos algum bem eletrônico, nós recebemos o certificado de garantia. A garantia é que vai nos dizer que aquele bem que nós estamos adquirindo, ele vai funcionar perfeitamente naquele período de tempo. E aí, algumas marcas estipulam garantia, 1 ano, outros 10 anos. A gente vê alguns carros aí que estipulam a garantia até de 10 anos do motor. Ele confia no seu produto e ele dá a garantia de que, se fizer a manutenção correta, ele vai dar a garantia de que o produto vai funcionar perfeitamente bem. O que Paulo, nas Escrituras de Romanos, no capítulo 8, nos oferece são garantias. Garantia da soberania de Deus, a garantia da justiça de Deus e a garantia do amor invencível de Deus. E isso nos dá confiança de que nós somos mais que vencedores de fato em Cristo Jesus. Amém? O texto que nós lemos começa dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas são essas que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo estas coisas quando ele se refere a toda a obra da salvação que é descrita antes, a obra da justificação, a obra da filiação e da glorificação. Como nós cantamos, nós vivemos nessa expectativa da glória de Deus, nós esperamos da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E o crente, ele vive não com os olhos desse mundo, mas ele vive com os olhos na eternidade. E quando nós olhamos, ele está dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante da justificação, da filiação, porque Deus nos adotou como filho, e da glorificação. Aqui, irmãos, Paulo não está negando a existência de inimigos, mas ele está afirmando que, em meio a esses inimigos, nenhum desses adversários pode prevalecer contra o Deus que salva, ao Deus que liberta, ao Deus que transforma vidas, ao Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos separará? Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? A garantia da soberania de Deus. Nós já estudamos aqui que Deus, Ele é o Rei Supremo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele governa não só as nossas vidas, mas Ele governa todo o universo. Ele governa toda a sua criação com mão forte, poderosa. Ainda que as coisas pareçam fugir por um momento do nosso controle, nós compreendemos que Deus é soberano e todas as coisas estão no controle dele. E aí Paulo prossegue: aquele que não poupou o seu próprio filho. Irmãos, se Deus já nos deu o maior presente, que é seu filho, como não nos dará tudo o que é necessário para a nossa salvação final? A santificação
a justificação, a vida na presença de Deus é promovida pelo próprio Deus nas nossas vidas. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos glorifica, é Ele que nos molda como vasos de barro na mão de um oleiro, para um vaso de honra, para a glória dele. É Ele quem nos molda, é Ele quem nos faz a bênção que nós nos tornamos, é Ele quem nos resgatou do lamaçal do pecado e nos transforma numa nova criatura, agora não mais filhos da ira, mas agora filhos de Deus, adotados por Ele, salvos por Ele, não por mérito nosso, mas por graça, por misericórdia dEle. Ele não poupou o seu próprio Filho por nós, e Ele porventura não nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Ele não nos dará isso. Irmãos, o crente, ele pode descansar, porque Deus está ao nosso favor. É por isso que nós devemos descansar no Senhor. Nós temos visto aí os rumores de guerra, a escalada da guerra, as tensões entre os países, mas nós não devemos temer. Por quê? Porque Deus está conosco. Amém? Porque o Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, nós não devemos ter medo. Amém? As nossas dificuldades, as nossas lutas, elas não são um sinal de rejeição, mas é a oportunidade para vermos a felicidade, a fidelidade de Deus para conosco. É a oportunidade no momento das adversidades. Irmãos, Paulo não está dizendo aqui que nós seremos livres das tempestades, que nós seremos isentos das lutas, que não sobrevirão dias difíceis, mas Paulo está dizendo aqui que Deus, Ele nos oferece em meio a essas dificuldades a oportunidade de experimentarmos da fidelidade de Deus. Quantas lutas você já passou, quantas situações difíceis você já enfrentou, e você olha para trás e você compreende a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus para com você. E é por isso que você está aqui nessa noite. Deus te livrou, Deus te poupou, Deus te abençoou mesmo em momentos difíceis. Deus tem feito porque Deus está conosco. Amém? Amém. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer: se o Pai entregou o que tinha de mais precioso, como não cuidará de você agora? Se Ele entregou Jesus, o seu único filho, a pergunta para nós é: você entregaria algum filho seu por amor a alguém? Você estaria disposto a fazer algo? Às vezes a gente, porque a pessoa fez assim contra nós, a gente já não dá muita bola para ele, não dá muita ousadia para poder ajudar, porque a nossa carnalidade aflora. Agora imagine dar ao seu único filho, o bem mais precioso. Irmãos, quem não tem filho ainda não sabe muito bem o que é isso, mas o bem mais precioso que um homem e uma mulher podem adquirir na vida, nesta vida, não são os bens, não são as coisas. Quando um filho nasce, você vê que o mundo agora à sua volta é outro. Porque até as suas atitudes agora você vai fazer pensando nos seus filhos. Irmãos, eu nunca fui de correr de carro, mas a partir do momento que meus filhos nasceram, eu mal passo de 120 no carro. Eu falo de 120 num extremo, numa pressa, ou numa viagem mais longa. Mas eu nunca passei. Sabe por quê? Porque eu penso, meu Deus do céu, se eu morrer eu deixei esses meninos novos. A vida da gente muda, é algo mais precioso. E Deus, o texto nos mostra que Deus, Ele deu o seu único filho por amor a nós. Ele não nos dará aquilo que precisamos? Diante das lutas que você enfrenta, você às vezes, quando a gente está pregando aqui, falando sobre as lutas, você começa, quando eu vejo alguém falando, eu fico imaginando as lutas que a gente enfrenta, ou que já enfrentou, ou que podemos enfrentar, e eu fico imaginando diante de um breve momento de dor, de angústia, de medo, muitas vezes, irmãos, eu fico imaginando essas coisas, e eu sei que não é fácil, mas quando eu imagino Deus presente conosco, eu tenho a certeza, a partir desse texto aqui, nós devemos ter a certeza de que Ele não nos poupará o que precisar ser feito em nosso favor. Ele não poupará esforços para agir ao nosso favor. Amém? Isso nos dá garantia
de que Deus é soberano, de que Ele cuida de todas as coisas. E o fato de Ele não poupar o seu próprio Filho nos dá a garantia de que Ele estará conosco, nos ajudando, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando num tempo em que a igreja estava sendo perseguida, num tempo em que cristãos estavam sendo mortos. Ele próprio foi uma das vítimas, ele foi degolado pelo Império Romano. Ele sofreu as consequências desse evangelho, mas ele compreendia que o mundo poderia tirar a sua vida, mas que não poderia atingir a sua alma. E ele sabia que aquele breve momento de dor, de luta, a graça do Senhor era suficiente sobre a vida dele, e que nem a morte poderia separar do amor de Deus. Essa é a maior crise do mundo muitas vezes, irmãos, porque daqueles que se opõem a Cristo, é que Ele pode matar a vida, tirar a vida, mas Ele não pode tirar aquilo que está dentro do nosso coração, que é Cristo Jesus, o seu Espírito, a habitação, nós somos a habitação dEle, ou seja, Ele fez de nós morada, Ele mora em nós, isso ninguém pode arrancar. O crente está disposto a morrer, mas não está disposto a abandonar as suas convicções, e essas convicções é promovida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Deus é por nós, Ele é soberano. Amém? Segunda garantia, a garantia da justiça de Deus. É dele quem nos justifica. O verso 33 vai dizer: quem intentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus quem o justifica. O verso 34, quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, aqui o texto está dizendo que aqui nos mostra aqui que nós temos uma linguagem judicial. O acusador, juiz, advogado, Satanás, ele pode nos acusar, tentando trazer de volta o nosso passado, tentar apontar os nossos erros. Ele pode tentar nos acusar. O mundo pode querer nos condenar. A nossa própria consciência, ela pode nos inquietar. Mas, irmãos, nós temos a certeza de que Deus é quem nos justifica. Não é a minha justiça, não é a tua justiça, é a justiça de Deus sobre nossas vidas. E a justiça de Deus é manifesta por meio do seu Filho Jesus, em que Ele não poupou o seu Filho, antes Ele o esmagou, o peso dos nossos pecados, Deus, a ira, o cálice da ira de Deus foi derramado, que era para ser derramado sobre mim, sobre você, foi derramado em seu Filho. A justiça de Deus é manifesta por meio do seu Filho. E aí, irmãos, nós vemos que Cristo morreu, Ele ressuscitou, e não apenas isso, mas agora Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele intercede por nós. A gente vinha ali e Helena, ela vem conversando, né, irmão? Ela vem conversando. Helena vem conversando e vê uma coisa chama a atenção, e ela comenta sobre aquilo, e aí daqui a pouco a gente passou perto da fogueira, ela falou: ó, vó, lá fora, já apontando para a fogueira. E aí quando a gente está chegando na igreja, ela fala assim: olha a igreja. E a irmã Neide entendeu errado: amanhã tem igreja? Não, amanhã não tem não. E ela tentando justificar, mostrando a igreja. Aí eu fui e falei: não, irmã, ela está dizendo: olha a igreja, chegando, tipo assim, chegamos. Irmãos, eu imagino Jesus sentado à direita de Deus, e às vezes, na nossa fraqueza, muitas vezes na nossa imaturidade, na nossa fraqueza na fé, na nossa carnalidade, às vezes nós falhamos aqui fora, aqui embaixo ainda. Porque recebemos uma nova vida, mas a velha natureza ainda permanece em nós. E eu imagino Jesus pegando, tocando em Deus e falando: mas a justiça o Senhor derramou sobre mim, eu justifiquei. Ele intercedendo ao meu e ao teu favor, eu justifiquei. Eu é quem
é quem paguei o preço, não dos pecados que ele cometeu, mas dos pecados que ele ainda vai cometer. É eu, a justiça de Deus é manifesta através de Cristo, irmãos. É por isso que nós não temos a certeza da salvação pelos nossos próprios méritos, mas nós temos a certeza da salvação porque Cristo é quem pagou o preço por nós. Ele é quem pagou o preço pelas nossas vidas. A nossa segurança não está na nossa própria justiça, mas em Cristo, que pagou o nosso débito e agora intercede como um sumo sacerdote pelas nossas vidas. Eu vi Hernandes Dias Lopes uma vez fazendo a seguinte ilustração: você deve 1 milhão. Se algum de nós aqui, na nossa realidade, se a gente devesse 1 milhão no Banco do Brasil, ou qualquer banco, os juros do jeito que está, juros sobre juros, e a gente sem condição de pagar, eu te pergunto, nós teríamos condições de sanar essa dívida em algum momento? Estando quebrados? Não. Mas imagine alguém chegar e pagar essa dívida, chega lá e fala, quanto é que o Michel deve aí? E chegar lá e pagar essa dívida. Eu estou livre dessa dívida? Estou. Mas eu ainda continuo liso. Daqui a pouco a dívida começa novamente. E daqui a pouco eu estou sem condição de pagar de novo. Porque quebrado eu estava, quebrado eu fiquei. Mas aqui o que Cristo fez por nós, Ele não apenas pagou o meu débito, o meu espírito de dívida, mas Ele pagou a dívida de todos os meus pecados, de toda a humanidade, de todos nós. E ainda não apenas pagou o que eu devia, mas ainda deixou um saldo. É como se tivesse deixado um saldo na conta para suprir as minhas necessidades da justiça de Deus, as minhas necessidades até o fim da minha vida. Ele me justificou. Ele não apenas me pagou a minha dívida, mas deixou um crédito para que eu pudesse ter confiança e firmeza da salvação. Porque, irmãos, muitas vezes é possível que a gente saia daqui. Se fosse assim, né? A gente poderia sair daqui e no próximo atitude que a gente tomar lá fora, perder a salvação. Agora imagina o crente: estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Não, uma vez salvo, para sempre salvo. Porque não foi eu que me salvei, não foi a minha justiça, não são os meus méritos, não são as minhas atitudes, é Cristo. Foi Cristo quem me salvou. Agora, isso não me dá liberdade para continuar pecando. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, no finalzinho, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele diz no início do capítulo 6, ele vai dizer assim: então, o que faremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele diz: de maneira nenhuma. Como permaneceremos no pecado se fomos salvos por Ele? Se morremos para o pecado, melhor dizendo. Como permaneceremos no pecado se morremos para Ele? A santificação é uma característica do eleito. A perseverança dos santos é uma característica do eleito. João Calvino ele vai dizer: Cristo é mais poderoso para salvar do que Satanás para acusar. O diabo vem para nos acusar. E eu lembro de uma frase de André Valadão, uma de suas ministrações há muito tempo atrás. Quando o diabo tenta te lembrar do teu passado, você vai lembrar do futuro dele, que é no lago de fogo. Lá não está reservado para mim nem para você, porque somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? A garantia da justiça de Deus sobre nossas vidas, por meio do seu Filho. E aqui, irmãos, nós vamos ver o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Aqui Paulo está falando que nada nos separará do amor de Cristo, ou seja, a garantia do amor invencível de Deus. Paulo, aqui, quando ele fala assim, quem nos separará do amor de Deus, ele faz uma lista. Ele faz uma lista de tudo que poderia ser visto como uma ameaça
Deus para conosco. Ele fala do sofrimento, aí ele vai dizer tribulação, angústia, perseguição. Aí ele vai falar das necessidades físicas, será fome, será nudez. Ele vai falar das ameaças externas, ele vai dizer que vai ser perigo ou espada. E aí ele conclui dizendo, estas coisas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é por isso que ele continua dizendo, e eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor do Senhor para conosco. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E o texto termina no finalzinho do verso 39, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Irmãos, a base da segurança eterna no servo de Deus é o amor imutável dele. É o amor que não muda. O amor que nos foi dado em Cristo. Mesmo que passamos pelo vale da sombra da morte, o amor de Deus permanece firme. Mesmo que as tempestades venham sobre nós, o amor de Deus permanece firme, inabalável, imutável para conosco. Precisamos ter confiança. E é interessante, irmãos, quando nós aprendemos isso. Porque não existe nada de bom que eu possa fazer que me faça Deus me amar mais do que Ele me ama. Por outro lado, também não há nada de ruim que eu possa fazer que faça Deus amar menos do que Ele me ama. Ele me ama de forma incondicional. Ele ama você de forma incondicional. Não é pelo que você faz, não é pelos seus méritos, não é pela sua própria justiça. Ele nos amou primeiro e Ele ama com um amor incondicional, e esse amor não muda. Ele me amava no passado, Ele me ama hoje e Ele vai me amar eternamente. Ele vai nos amar eternamente. Thomas Watson, ele vai dizer: os ventos podem soprar, as ondas podem bater, mas os eleitos estão ancorados no amor eterno de Deus. Os eleitos estão ancorados no amor de Deus, ou seja, estão firmados, seguros no amor de Deus. É por isso que o crente vive nessa esperança e nessa expectativa. João, nas suas epístolas, vai dizer: naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós não seremos envergonhados, muito pelo contrário, teremos confiança na sua vinda, porque nós não seremos envergonhados, porque aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas aos servos de Deus, aos chamados, aos eleitos dele, ele vai dizer: vindes e benditos de meu Pai. Entrar no gozo eterno, usufruir da glória de Deus. Por isso nós temos essa confiança, porque é em Cristo, amém, é em Cristo Jesus. Eu gostaria de concluir, irmãos, sobre a segurança inabalável no amor de Deus. Paulo encerra esse capítulo com uma certeza inabalável. Deus começou a obra em nós e Ele mesmo completará. Ele é por nós. Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos ama com amor eterno. E é por isso que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? A.W. Pink, não sei nem como é que fala o nome desse homem, diz assim: a perseverança dos santos não depende da força dos santos, mas da fidelidade de Deus para conosco. Amém? E aí, irmãos, nós podemos ter confiança diante das adversidades, porque se em todas as áreas das nossas vidas,
em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, se o crente está abatido, está cabisbaixo, levante os olhos para o amor invencível de Cristo. Se a família está em crise, se a família está abalada, lembre-se de que nada pode separar você do amor de Deus. E esse amor, irmãos, é fundamento do amor conjugal, do amor familiar. Quando nós olhamos para a juventude, jovem, com medo do futuro, sem expectativa muitas vezes, o seu amanhã está guardado nas mãos do Senhor. Quando a igreja pode estar sendo perseguida, hoje nós não estamos sendo perseguidos aqui, mas a igreja do Senhor em vários lugares está sendo perseguido, mesmo diante das tribulações. Paulo vai nos dizer, nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Nós precisamos ter noção dessa verdade. Porque nós não estamos nesse mundo, irmãos, como perdedores. Nós não estamos aqui nesse mundo para viver abatidos, mas como vitoriosos, porque em Cristo nós temos certeza da vitória. E a vitória não são as coisas desse mundo, sabe por quê, irmãos? Porque a maioria, muitas vezes, o fato de sermos cristãos nos impede de ganhar dinheiro, nos impede de adquirir bens. Quando nós somos afrontados na nossa fé, quando alguém pede para a gente mentir, para a gente fazer alguma coisa que é errada, nós temos prejuízos. Eu falei algum tempo atrás com um colega meu, ele perdeu de ganhar dinheiro por causa de uma assinatura em um documento fraudulento, e ele diz, eu não vou assinar. A assinatura dele custava 7 mil reais naquele tempo. Ele estava precisando daquele dinheiro, mas ele se manteve fiel. Ou seja, o cristão aqui na terra muitas vezes tem prejuízos, mas irmãos, os nossos olhos, como eu venho dizendo nos últimos dias, os nossos olhos não estão focados nesse mundo, nas coisas desse mundo, mas os nossos olhos estão focados na eternidade. O crente, o servo de Deus, tem que viver focado na eternidade. Amém? E quando nós estamos com os nossos olhos focados na eternidade, nós vivemos como vencedores. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Se somos bem-sucedidos e podemos ser, se trabalhamos e somos bem-sucedidos, podemos ser, se adquirimos bens e podemos adquirir, faz parte da bênção de Deus aqui na terra. Se isso vai gerar impacto em toda a sociedade, quando nós vemos que o homem que teme ao Senhor, quando nós olhamos para o Salmo 128, falando da família, o homem que teme ao Senhor, isso não vai reverberar em bênção, não apenas para dentro da sua casa, mas vai também gerar bênção para a sociedade. Porque enquanto nós estivermos lá fora servindo ao Senhor, porque tudo é reino de Deus, quando eu estou no trabalho, eu não estou trabalhando para o meu patrão, eu estou trabalhando para o Senhor. Eu não estou fazendo para mim mesmo, eu não estou fazendo o melhor porque o meu patrão merece, e a maioria das vezes o patrão não merece, mas eu estou fazendo porque eu estou fazendo para Deus, porque tudo é reino de Deus. E onde Deus me colocar, onde Deus colocar você vai ser bênção na vida se nós estivermos com os olhos focados na eternidade, o temor do Senhor, temendo a Deus. Amém. Que Deus, por sua graça, ministre aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que ore por minha irmã Sandra. Problema com o pulmão. Tá certo. Inclusive, vamos tomar cuidado com essas gripes bravas aí, porque elas estão gerando até pneumonia. Né? Tem a mãe de uma irmã nossa lá em Lapão, está internada com pneumonia, a saturação estava em 80 e pouco, baixíssima. E quase que entuba ela. E quando aumentou, acho que o máximo é 5 kg de oxigênio, foi que a saturação melhorou um pouquinho, foi para 90 e poucos lá. Então, e aí a gente vê o nosso irmão lá da igreja também, Samuel, teve pneumonia. A gente vê relatos de crianças com pneumonia, então vamos tomar cuidado e ficar atento para que a gente possa, se Deus o livre acontecer, tratar o quanto antes. Então vamos orar. Pai,
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus pela garantia da tua soberania, Deus. Obrigado pela justificação, a justiça do Senhor que é manifesta por meio de Cristo. Obrigado a Deus pelo amor, ó Deus, imutável, pelo amor do Senhor para conosco. Obrigado porque não ter nos amado tanto, a ponto de não poupar o seu próprio Filho por nós. E se temos a esperança hoje da salvação é por meio de Cristo. E nós só temos a agradecer ao Senhor. Obrigado a Deus porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nesse mundo de dores, de lutas, de adversidades, ó Deus, de enfermidades, ó Deus, nesse mundo que nos decepciona muitas vezes, esse mundo que a gente vê as pessoas lutando umas contra as outras, ó Deus, o Senhor nos dá a esperança da salvação e nos dá a esperança da vitória e já nos faz mais que vencedores. Obrigado, Deus. Obrigado por essa garantia. Não é a garantia de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, mas é uma garantia vitalícia, uma garantia eterna. Por isso temos a confiança da salvação, por isso temos firmeza da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, oramos, ó Deus, intercedemos como igreja do Senhor pela vida de Sandra, ó Deus, que está com problema no pulmão, que o Senhor visite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e repreenda todo o mal, toda a infecção, ou seja lá o que for que está provocando esse problema no seu pulmão, ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, mas que algo maior seja feito na vida dela, ó Deus, que se ela não conhece ao Senhor, que o Senhor se revele a ela, e que por meio do Teu Espírito ela se entregue a sua vida ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, na vida de tantos outros, daqueles que estão agora internados, ó Deus, com pneumonia, com tantos outros problemas, Deus, que o Senhor esteja visitando aqueles leitos, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo a cura, no nome de Jesus Cristo, trazendo paz às famílias que ficam preocupadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, continuamos intercedendo para que, por graça e misericórdia, ó Deus, o Senhor esteja livrando aqueles que estão ali naquela festa em Irecê, livra da morte, ó Deus, não permita que o inimigo venha tragar as vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre nós, nos guardando, livrando do mal, ó Deus, de toda a armadilha de Satanás, ó Deus, de toda a seta do inimigo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Queria registrar aqui a presença de Érica, né? Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. Não tem mais ninguém. E Helena, né, Helena? Que veio te visitar. Deus abençoe, Helena.